Seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista do mês de setembro, o mês do profissional da administração. No entanto, setembro também é um mês muito importante porque é um mês de prevenção ao suicídio, o famoso Setembro Amarelo. E já é corriqueiro a gente fazer essa entrevista, bater esse papo aqui nas mídias do CRA-RJ, porque a prevenção ao suicídio dentro das empresas, dentro das organizações, também é um trabalho do gestor. E para falar sobre isso hoje, eu trouxe aqui a administradora Cristina Matos da Costa e a Patrícia Fanteza, que é voluntária lá do CVV. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Cristina? Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Érica. Olá, Patrícia. Olá, Érica. Olá, Cristina. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito do trabalho do CVV e da gente poder ter essa conversa, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Com certeza. Bom, vamos começar, então, passando a palavra para a Cristina, para ela explicar um pouquinho como é que é esse trabalho do gestor de recursos humanos, principalmente dentro das organizações, para a gente entender o panorama, porque a gente está vivendo uma situação complicada para todo mundo, e o gestor tem um trabalho muito importante nesse sentido. Cristina, a palavra é sua. Ok, de fato é isso. A empresa ela tem um papel na detecção, muitas vezes, na orientação tempestiva de casos de depressão, que não são tratados e que eles podem culminar em finais trágicos. As demandas são alarmantes. A cada 45 minutos, a gente tem um brasileiro tirando a sua própria vida, o que coloca o nosso país no 8º lugar, na posição de ranking mundial de suicídios, segundo dados, né, da Organização Mundial de Saúde. Não é novidade que a depressão ela é um mal do século e que ela tem aumentado cada vez mais. O papel social da empresa, que a gente abraça, né, como um todo nesse mês, e aí estamos todos aqui, né, de amarelo, é a campanha de setembro, que é para alertar as pessoas para os meios de tratamentos possíveis, para os caminhos, né, para a busca de ajuda. Então, uma coisa assim, fundamental é tirar o tabu, que não se falava, né, até pouco tempo atrás. Eu acho até que, de repente, a Patrícia sabe até melhor esse tempo, mas a gente não falava antes em suicídio para evitar, né, dizer assim, para não dar ideia, né, numa linguagem popular, não dá ideia, não fala, não diz como acontece, que é para as pessoas também não pensarem, não quererem ir nesse local. E nesses locais aí que muita gente se suicida. Mas não é esse o caminho. O caminho é exatamente ao contrário, e aí vem todo esse movimento, que é o movimento de falar. Então, hoje, falando do RH, falando das pessoas de modo geral, o que o RH precisa trazer é esse espaço dentro, né, da empresa, com campanhas, com palestras, com conscientização, e aí vale você espalhar cartazes, botar coisas amarelas, né, identificações amarelas, né, porque as pessoas vendo que elas têm ali a grande palavra é um acolhimento, de que ela tem um espaço onde ela pode falar, onde ela pode ser ouvido, em que isso não é uma coisa assim, sabe, secreta, nem sigilosa. Isso vai colocar a pessoa assim mais à vontade. Então, os gestores, eles precisam ser capacitados para que eles possam perceber e ser um líder, né, que atua junto a uma equipe. Mas, às vezes, pode ser o gestor, né, que está passando por esse momento difícil. Então, aí a gente tem toda a área, né, de RH, que tem que estar atenta, né? Tem um trabalho assim de conscientização, de qualificação, para que as pessoas sejam direcionadas para uma ajuda correta e qualificadas.
Então, esse desconhecimento, né, que muitas vezes causa vergonha hoje, né, eu atendo como psicóloga clínica, e aí eu ainda vejo em todas as faixas etárias, desde a criança, né, o adolescente, até o idoso, ainda existe uma vergonha. Por dizer, ninguém fala assim, eu hoje tenho uma consulta no meu psiquiatra, é muito difícil você escutar isso. Avisar na empresa, hoje eu vou ao meu psiquiatra, porque aí as pessoas pensam assim, o que a empresa vai pensar de mim, né? Vai pensar que eu estou maluco, vai me achar que eu não tenho condição de trabalhar, nem desempenhar bem o meu trabalho. E isso é a primeira coisa, assim, é desmistificar, tanto para o RH, como para os gestores, né? Que o psiquiatra, ele cuida da saúde mental, e que a saúde mental, ela é importante, ela se faz presente, assim como a nossa saúde física, né, da mesma forma, como você vai a um cardiologista, como você vai, né, qualquer outra especialidade, dermatologia, seja o que for, né, ver o estômago, você vai cuidar da sua saúde mental, e você vai fazer, buscar muitas vezes, não, um acompanhamento com a psicoterapia, e eu costumo dizer o seguinte, né, não é quem tem problema que busca fazer terapia, porque problema todos nós temos, né? Na realidade, quem busca esse tipo de acompanhamento é quem está atento e cuidando, né, da sua saúde mental, em busca de viver melhor, de ter mais qualidade de vida. Então, algumas dicas eu queria deixar para o profissional de RH, não só no Setembro Amarelo, mas principalmente agora que a gente faz essa abordagem. Então, a primeira coisa que vai cuidar ali do primeiro erro, né, da gestão de pessoas, não ignore esse problema, não desconheça as suas causas, né? Considere que a gente está lidando com pessoas de diferentes perfis comportamentais, de diferentes níveis de resiliência, de inteligência emocional, mais ou menos, né, desenvolvidas. Então, algumas ações como manter, né, promover uma cultura e manter essa cultura organizacional humanizada. E o que eu estou chamando de humanização? É ser empático, é ser acolhedor, que essa seja uma prática constante, né, nas empresas, elaborando aí o código de conduta, e aí eu sei até que depois a CVV também já tem uma ajuda nesse sentido, eu fui lá dar uma olhada, né, no site, né, que está fantástico e super atualizado. Então, as pessoas, elas não simplesmente cometem um suicídio do nada, e elas dão sinais. Existe todo um processo, né? A coisa vem acontecendo. E também uma coisa que eu gostaria de desmistificar é que às vezes eu escuto falar assim, aquela pessoa cometeu suicídio porque ela é fraca. Ou fulano cometeu suicídio porque foi um ato forte. Então, nem forte nem fraco. A gente não pode colocar dessa forma. Mas sim, um momento de dor profunda, né? Esse processo é um processo de extrema dor, de extremo doloroso, de extrema situação dolorosa, né? Muitas vezes a gente perde um ente querido e a gente vive aquela situação de luto. Quem já perdeu um ente próximo sabe aquela dor, né? Aquela dor que dilacera durante ali um período. A pessoa que ela tem, né, uma intenção, uma ideação suicida, ela sente essa dor muitas vezes de forma constante. Essa dor não para, não passa. E ela tenta ali ainda, né, para trabalhar, para manter o seu emprego. A gente está falando de pessoas, nesse caso, empregadas dentro das empresas, elas estão usando, assim, o seu último nesga, né, de energia para se manter produtiva ali, e aquilo é todo um sofrimento. Então, a gente precisa estar atento se aquela pessoa está mais isolada, né, do que o seu habitual, e aí por diferentes motivos. As pessoas também que estão próximas, saber se há um uso indiscriminado de substâncias, e aí podem ser remédios controlados, né, ou drogas. Alguns distúrbios psicológicos, e aí a gente tem, o que cabe até uma outra live depois, né, mas a gente tem a síndrome, né, de burnout muito presente hoje nas empresas, e que isso vai sendo assim um somatório, né? São doenças psicossomáticas, né, que quando elas realmente aparecem, elas já são gritantes.
Então, muitas vezes, essa pessoa que ela está nesse sofrimento psíquico, nem sempre ela é o colaborador, que está ali, o funcionário, né, da empresa. Mas, às vezes, isso está acontecendo dentro da família. Então, isso também a gente pode ajudar nesses casos. E a resposta, ela é simples. Como é que a empresa vai ajudar nisso? Investindo, oferecendo conhecimento e informação, indicando canais, né, como a gente vai falar do CVV, indicando realmente profissionais da área de saúde que possam palestrar dentro da empresa, oferecendo, né, informações, folhetos, mostrando aonde essa pessoa pode, fazendo parcerias com clínicas, né, que façam atendimento, né, psicológico ou psiquiátrico, porque muitas vezes, assim, como isso são questões multifatoriais, e você precisa tanto o psicólogo precisa do psiquiatra, muitas vezes para dar conta, e o psiquiatra precisa do psicólogo. Então, as duas especialidades, na verdade, elas se complementam. E é importante, então, que a empresa ela esteja atenta para isso. E os colaboradores, eles devem serem transformados em agentes disseminadores dessas informações sobre a saúde mental. O RH em si, ele tem indicadores, né, onde ele também pode perceber isso, que é o absenteísmo, por exemplo. A pessoa começa a faltar, chegar atrasada, tem sempre uma desculpa. Então, isso também indica que tem alguma coisa ali acontecendo. E aí, a posição da empresa, a postura da empresa, não tem que ser uma postura de punição, mas uma postura de conversar, de mostrar um canal aberto, pronto para uma ajuda. Né? E senão a pessoa ela vai se retrair, né? Ela vai dizer que ela não tem problema, né? E aí, nesse dizer que não tem problema, e nessa conscientização, o cuidado com algumas frases, né, prontas, né, do tipo, eu imagino, né, o que você está passando por conta de algo que aconteceu semelhante na sua vida. Não, a gente não imagina nada, né? Porque a dor, a intensidade da dor, ela é diferente de uma pessoa para outra. A gente não tem como colocar isso numa balança e dizer, eu passei por isso, então, mas além disso, eu tenho mais isso e aquilo. E aí, então, o meu problema, ele é maior do que o seu. Que bobagem, né? Você tem isso, tem aquilo outro. Não, então, assim, nada disso pode ser falado, né? As pessoas precisam serem ouvidas sem julgamento. Saber que ali tem alguém que não está medindo, que não está nada. Às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes ela só precisa desabafar, né? E não ficar ouvindo, precisa chorar. Deixa chorar, né? Deixa falar. Então, esse tipo de coisa são sinais, né, em que a gente pode oferecer, né, esse cuidado, saber do histórico daquele profissional. As estatísticas também indicam que pessoas que já tentaram o suicídio, elas têm mais chance, existem dados de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente, né, cometer. Essa ideação suicida, muitas vezes, ela vem por transtornos, né, fatores acontecidos na infância. Então, você conhecer um pouco da pessoa, saber que, às vezes, algo que aconteceu lá atrás, a conta está chegando agora, né, na fase adulta. Cresce muito, as crianças aí de 10 aos 19 anos, cresceu muito o percentual de pensamento, de ideação suicida, de ansiedade, de depressão. Isso é alarmante. Agora, cometendo suicídio, a gente já tem uma faixa aí que já vai mais para a faixa de adulto, né? Acho que dos 19 aos 29 anos, principalmente os homens, e aí a gente tem ainda na nossa cultura aquela coisa do homem, né, enquanto o provedor, né, e aí ele não se vê em condição de dar conta daquilo ali, se vê endividado, não fala, e muitas vezes essa é a saída, né? Não vejo saída, estou sofrendo, estou sentindo dor, não encontro ali um eco, um amparo, vou fazer o quê? Muitas vezes falar, a gente não tem que ter medo de usar a palavra suicídio, a gente não tem que ter milindres para perguntar para as pessoas o que ela, né, vem passando. Isso eu venho sentindo cada vez mais também
numa abordagem clínica, o quanto isso é fato. Verdade. Muito obrigada, Cristina. Assim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, sobre essa tua fala, que foi bem impactante, principalmente no falar mesmo, dentro das organizações, o medo de parecer fraco. Mas vamos passar a palavra agora à Patrícia Fanteza, que vai falar um pouquinho do panorama, do que ela tem visto, do que ela tem percebido nesse trabalho dela junto ao CVV de vários anos. Patrícia, com você. Bom, maravilha, tudo assim, tantas informações que a Cristina trouxe e que são super pertinentes, né, em relação à própria questão da prevenção do suicídio. Esses dados, a gente sabe que falar sobre suicídio, na verdade, a gente não fala sobre suicídio, a gente fala sobre prevenção do suicídio, né? E como prevenção se faz com informação, esses movimentos de se trazer informação, de se trazer esclarecimento à população, de se conversar, né, de se tirar esse tema de debaixo do tapete, como era feito até algum tempo atrás, né, existia aquele receio, será que se deve falar a respeito disso, não se deve falar? E, na dúvida, a escolha era não falar. Só que a Organização Mundial da Saúde, ela percebeu que isso não é a realidade. Não falar não significa que as coisas vão deixar de acontecer. Então, se a gente começa a trazer um discurso mais sério, um discurso informativo da maneira correta, as possibilidades de se trabalhar a prevenção, elas são muito maiores do que quando a gente ignora o assunto. É claro que para isso existem formas corretas de se falar, formas corretas de se abordar. Por exemplo, nós sabemos o quão responsável a mídia é também na prevenção do suicídio quando ela tem uma fala responsável, né? E da mesma maneira, como uma fala que não seja cercada com as recomendações e com os cuidados adequados, ao invés de ser uma fala que traga prevenção, seja uma fala que possa funcionar, inclusive, como gatilho. Então, para a gente entender um pouquinho em relação ao trabalho do CVV, né? Porque o CVV ele é um programa de apoio emocional e prevenção de suicídio. E o que é realmente o trabalho do CVV? Porque algumas pessoas hoje já conhecem o trabalho, muitas ainda não conhecem. E a gente sempre entende a importância de fazer com que a população conheça. É um trabalho que existe há quase 60 anos. Ano que vem o CVV faz 60 anos, né? E muita gente ainda não conhece o trabalho. É um trabalho que é totalmente gratuito, totalmente. Se a pessoa liga para o CVV, ela não tem o custo sequer da ligação telefônica. E esse trabalho é oferecido para a população gratuitamente e a população muitas vezes não tem conhecimento do seu funcionamento e também funciona 24 horas por dia, né? Então, vamos lá, o que é o CVV? O CVV ele é um trabalho humanitário, ele não entra na categoria de trabalho profissional, né? Ou seja, não são profissionais da saúde que fazem o trabalho do CVV, que são então eu vou ligar para o CVV para fazer terapia com um psicólogo do CVV ou um psiquiatra que vai me atender. Não, nada disso. O trabalho do CVV ele é um trabalho humanitário, ele se baseia no fato de que somos todos seres humanos, todos nós temos necessidades de respeito, acolhimento, todos nós temos necessidade de falar e de sermos ouvidos. Isso faz parte da nossa natureza humana. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, até nesse período de pandemia, hoje mais cedo eu estava conversando numa empresa e estávamos falando a respeito disso. Num primeiro momento, muitas pessoas viram a questão do home office de uma maneira muito intensa, como se fosse algo muito positivo. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas foram percebendo, bom, mas a interação, ela também é importante, né? Nós precisamos uns dos outros, pessoas precisam de pessoas. Então, talvez as empresas até passem para um modelo mais híbrido, onde as pessoas possam ter os seus momentos de home office, mas também tenham os seus momentos de interação,
porque, afinal de contas, as pessoas precisam de pessoas, né? Então, o CVV, ele é um trabalho humanitário, filantrópico e totalmente gratuito, voltado para a prevenção de suicídio. Ele existe desde 1962, hoje tem cerca de 120 postos em todo o país, mais ou menos 4.000 voluntários. Esses voluntários se revezam durante 24 horas para prestar esse atendimento, que é um atendimento pontual, não é terapia, não traz continuidade, é uma conversa pontual para ajudar a pessoa a despressurizar, digamos assim, a esvaziar o seu copo, né? Às vezes a gente vai vivenciando situações no dia a dia e a gente costuma dizer, né, fazer aquela analogia do copo, a gente vai enchendo o copo da gente. De vez em quando é importante a gente aprender a esvaziar esse copo, porque se a gente não esvazia, a gente pode acabar favorecendo que em algum momento uma pequena gota possa fazer o copo transbordar, né? Então, o voluntário do CVV, ele é treinado para isso. Ele passa por um treinamento que dura mais ou menos umas 12 semanas, onde ele vai experimentar essa forma neutra de conversar, porque não é um monólogo, é uma conversa, porém, dentro de uma conversa que seja neutra, que seja acolhedora, uma conversa onde não haja nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de opinião, justamente para favorecer que a pessoa despressurize e favoreça o desabafo. Então, essa é a função do trabalho do CVV, né? Criar esse ambiente neutro para que, de maneira pontual, a pessoa possa, no momento que ela precise, falar aquilo que é importante para ela, seja o que for, ela possa falar e despressurizar. E a gente sempre pensa, né? Se a gente tomar a gente mesmo como referência, e a gente está num momento de angústia, ou de tristeza, ou de preocupação, ou, enfim, qualquer coisa que seja. E a gente procura alguém para falar, e essa pessoa, de repente, chega e diz assim, olha, que besteira, para com isso. Ah, isso aí é bobagem, né? Ou então, ah, mas você não pode sentir o que você está sentindo. Ou então, ah, olha, não, comigo foi muito pior, você não sabe. Tira o copo, né, e passa para si. Ou então, ah, olha, eu acho que isso aí é falta de Deus, né? Você tem que pensar, quer dizer, qualquer coisa. Ou então, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Só que não somos o outro, né? Cada um tem a sua vivência, a sua referência. Então, da mesma maneira como que muitas vezes funciona para o outro, não funciona para mim, da mesma forma, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para o outro, né? Se nós encontramos pessoas para ouvir aquilo que nós estamos falando dessa maneira, a nossa tendência vai ser falar ou querer calar? A tendência é que nós nos calemos, né? Agora, se a gente também encontra um espaço onde a gente se sente respeitado, onde seja o que for, e aquilo é entendido como é importante, a pessoa tem o direito de sentir o que sente, é importante para ela, e dentro do que é importante para ela, ela pode colocar aquilo que ela quiser. Se ela encontra esse espaço, a tendência é que, ao conversar e ao perceber um ambiente neutro e seguro para que ela possa falar, ela desarme e tenha mais tranquilidade, inclusive, para verbalizar um pedido de ajuda. Então, até quando nós falamos assim, ah, falar é a melhor solução, falar é a melhor opção, quando nós falamos na palavra falar, né, ela abrange tantas coisas, porque ela é o sentido máximo da comunicação do ser humano, né? Então, seja falar no sentido de me sentir num ambiente onde eu posso realmente dizer o que eu sinto, mas não só isso. Eu percebo que existe uma confiança para que eu possa pedir ajuda. Eu percebo que ficar sofrendo calado sozinho não vai me ajudar. Eu posso buscar ajuda. E quando veio o Setembro Amarelo, que foi um movimento criado por 3 instituições,
instituições se uniram lá em 2014, 2015, né, com o objetivo de criar o Setembro Amarelo como um movimento de conscientização da população, para chamar a atenção para o cuidado, para a importância do cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional e com a prevenção do suicídio. Então, o CVV, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CFM, Conselho Federal de Medicina. Essas três instituições se uniram e criaram esse movimento. Por quê? Porque dia 10 de setembro é Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, a partir disso, nós entendemos que ter um mês dedicado a trazer informações, porém informações que possam realmente ajudar, mostrar que é importante buscar ajuda, que é sinal de inteligência e de sabedoria buscar ajuda, jamais sinal de fraqueza, jamais sinal de fracasso. Qualquer um de nós pode vivenciar um momento em que as coisas sejam difíceis mesmo de se carregar sozinhas. Ao invés de sofrer calado, verbalizar, buscar essa ajuda, conversar com alguém que possa ajudar, isso é, sim, um passo muito importante, né? E da mesma maneira, que nós possamos ser esses agentes que possamos também acolher, entendendo que aquela pessoa está num momento de grande fragilidade e até encaminhá-la para os profissionais da saúde mental, que são os profissionais adequados para tratarem todas as questões emocionais, as questões mentais, os psicólogos e os psiquiatras. A gente vem de uma época em que as pessoas tinham muito preconceito. Romper com esse preconceito é de extrema importância, porque cada vez mais nós percebemos que o ser humano ele não é só físico, ele não é só mental, ele não é só emocional, nós somos um conjunto. Então, não podemos cuidar apenas de um lado e deixar as nossas outras partes sem o mesmo cuidado. Então, o que eu queria falar era em relação a isso, agradecer o espaço e falar também de como entrar em contato com o CVV, que é através do telefone 188. Esse telefone em todo o território nacional, a pessoa que liga não precisa sequer se identificar, é totalmente gratuito. Também pelo chat do CVV, que a pessoa acessa pelo www.cvv.org.br. Também pode mandar e-mail, carta. E o que a gente recomenda? Lá no site do CVV, além das formas de contato, tem várias informações também, por exemplo, sobre como se tornar voluntário, que qualquer pessoa de qualquer profissão, desde que tenha mais de 18 anos, que faça um curso preparatório, se essa pessoa estiver afinada com a filosofia do trabalho do CVV, ela é sempre muito bem-vinda para se tornar voluntária. E também há uma outra parte, que é uma aba chamada Conheça Mais, que tem vários materiais gratuitos disponíveis para a população, vídeos sobre como lidar com prevenção do suicídio com jovens e adolescentes, material que acompanha também com PDF para os pais e para os professores, cartilhas, enfim, um material riquíssimo que a gente disponibiliza gratuitamente e convida a todos para conhecerem o CVV. Muito bom. Espero que muitas pessoas realmente se interessem pelo trabalho e busquem realmente. Vocês duas usaram uma palavra que eu acho que é a base para o que a gente está fazendo aqui, né? De comunicar, da importância de tratar o assunto, que é o preconceito, né? A Cristina falou sobre ser forte ou ser fraco, é a última ação, né? Como as empresas podem identificar, trabalhar com isso? Porque não é só a prevenção ao suicídio daquele colaborador, mas tem o colega do lado que está sentindo, tem o chefe que às vezes fica sem saber o que fazer por saber que tem algo de errado. Como podemos identificar e trabalhar isso? As em pessoas... relação ao preconceito, né? Porque, assim, às vezes você fala assim, que eu fui no psicólogo, mas você foi no psicólogo por quê? Né? Tem muito disso ainda, né? Tem. O único jeito é o esclarecimento.
o que a gente vê hoje é uma ignorância ainda, né? As pessoas ignoram isso, acham que realmente é besteira, que é frescura, quando não, quando a ansiedade e quando a depressão, elas estão instaladas aí na nossa sociedade. E as pessoas não se sentem à vontade ainda para colocar isso. Então, é papel do RH, né, principalmente, levar isso de uma forma, de uma fala clara, né? A Patrícia usou o falar, né? Essa comunicação, ela se dá de todas as maneiras, né? A comunicação verbal, a comunicação não verbal, tanto de quem está pedindo ajuda, que às vezes são pequenas expressões. Você falou também nas mídias, Patrícia, e às vezes a gente fica atento às mídias sociais também, do que a pessoa está publicando, do que ela comenta, o quanto ela está numa vibe melancólica, né, triste. Isso tudo é um caminho. E é que a gente tem que começar a prevenir. Quando a gente fala em prevenção, muito bem colocado por você, essa prevenção tem que acontecer lá na base, né, lá no início. A gente começa a prevenir quando ainda são crises de ansiedade, quando ainda é uma tristeza que, se ela continua, né, se ela permanece, se ela aterriza ali na pessoa, ela pode ser, sim, um indicador de uma patologia. Então, isso precisa ser investigado. De que maneira a gente vai combater esse preconceito? Falando mais sobre isso, não é só em setembro, né? Setembro a gente pegou como, né, o mês de referência, onde a gente faz, assim, várias campanhas, né? Esses órgãos se unem e cada vez mais isso está ganhando uma força. Mas isso é algo para o ano inteiro, né? É algo para sempre, onde a gente começa a falar dentro de casa, com todo mundo comentando sobre isso, começando a admitir se faz terapia, né, se realmente recorre, né, à medicação, se for o caso. Mas, assim, isso indicar, né, às vezes, hoje tem várias clínicas que já trabalham dentro de uma proposta mais acessível, né, de valor. Então, isso hoje não é uma coisa só está disponível para quem tem uma classe social alta. Isso também, essa mentalidade vem mudando. Então, a empresa fazendo essa parceria, mostrando com ações também, né, indicando caminhos, ela mostra o quanto ela está aberta para isso. E isso é que vai quebrando o preconceito. O preconceito se quebra através de ações, através da fala. Não sei se a Patrícia quer colocar alguma coisa, se você tem alguma outra visão. Não, o que você falou é muito importante, Cristina, porque é exatamente isso, prevenção se faz com informação, né? Claro que a gente precisa sempre ter esse cuidado, como a gente está fazendo aqui, né, de trazer informações sérias, informações de qualidade, justamente para esclarecimento da população. A gente sabe que existia e ainda existe hoje a questão do preconceito, né? Psicólogo é coisa de maluco, psiquiatra é coisa de doido, e isso não é a realidade, né? A gente sabe que são os profissionais adequados para cuidarem da saúde mental, da mesma maneira, como você muito bem disse, Cristina, se eu, de repente, quebro o meu braço, eu vou num ortopedista com toda a tranquilidade, né? Se eu tenho um problema no estômago, eu vou a um gastro, e isso é muito tranquilo. Então, por que, quando eu tenho alguma questão voltada à saúde mental, eu não procuro os profissionais adequados também? Nós precisamos romper isso, mas como nós conseguimos fazer? Uma das ações é essa, trazer esclarecimento e, principalmente, muito além de Setembro Amarelo, porque questões emocionais permeiam o nosso dia a dia. Elas não fazem parte só em setembro. E aí eu queria trazer, Cristina, para a gente até pensar um pouquinho e mostrar que as empresas elas não podem estar alheias a isso. Primeiro porque antes de qualquer coisa, né, antes de profissionais e tudo mais, somos seres humanos. Seres humanos estão sujeitos a todas as coisas. Como a minha avó dizia, doença não dá em, né? E hoje o custo que um profissional adoecido traz é imenso. Inclusive o custo na substituição. Então, hoje já é sabido que, mundialmente,
se tem um peso, né, um custo de mais de US$ 1 trilhão à economia pela ausência por profissionais afastados por depressão, por ansiedade, por questões de saúde mental. E, além disso, a gente ainda tem todo um custo voltado para a substituição desse profissional com treinamento, com seleção, muitas vezes nessa substituição temporária. E a gente ainda tem, às vezes, aquele prejuízo quando o gestor não sabe lidar, não consegue perceber o profissional como adoecido, e isso, às vezes, gera desligamentos que podem, sim, gerar indenizações milionárias para as empresas. Então, não dá mais para as empresas fecharem os olhos a esse cuidado, para essa importância, né? E até porque é sabido, os estudos também mostram que quando a empresa faz investimento em qualidade de vida e saúde mental do profissional, existe um ganho, um retorno 4, 5 vezes maior quando isso é preventivo do que o gasto quando o profissional ele está adoecido. Então, são coisas para a gente começar a pensar para trazer realmente a discussão para dentro da empresa, né? Perfeito. Ter um ambiente também, né, dentro da empresa para que as pessoas possam assim, desestressar. Aí a gente tem várias coisas hoje em dia, como até a arte-terapia, né, locais de relaxamento, uma música mais, né, um ambiente, né, mais tranquilo. Quantas demissões não poderiam ter sido revertidas? E aí, quando a gente fala na gestão, é muito fácil, né? Você dizer assim, não está bem, não está legal, então descarta. Tem que parar com essa cultura, né, do descarte, né? O ser humano não é descartável. Cada vida importa, cada pessoa importa. E isso já vem aí um movimento mundial que está começando, principalmente no Japão, já está muito instalado, né? Que aí é um tema, viu, Érica, para uma outra live, mas é a Sociedade 5.0, que é uma expansão da indústria 4.0 que a gente já vinha falando. E na Sociedade 5.0 já é um movimento onde você coloca a parte humanizada e a relação com a máquina, mas onde o ser humano está no centro, né? Ele está ali desenvolvendo outras questões, mas ele está no centro desse processo. Então, é valorizar mais a pessoa, porque mesmo a gente já tendo passado por tanto uma questão aí, né, da 4.0, da manufatura, da indústria, agora a gente na 5.0 já volta de novo a olhar para a pessoa, para a sustentabilidade, para a qualidade de vida, para o conceito do que é o bem-estar, do que é a felicidade, né, da gente desmistificar o que é o conceito de ser feliz. Então, tudo isso pode ser, né, explorado, deve, pela empresa. Aí você tem também o colaborador vendo a empresa falando sobre isso, vendo que ela se importa, e aí é uma forma de você reter aquele colaborador, né? Hoje, assim, a área de RH, o mais difícil não é atrair, né, pessoas boas, né? É difícil também, tem aí as suas dificuldades, mas, assim, um grande desafio é a retenção. Qual é uma forma de reter? É a pessoa vendo que aquela empresa se preocupa com ele, né? Se preocupa com o ser humano, não está simplesmente ali na cultura do descarte. E aí tem que atuar dentro dessa questão de limar, de reduzir o preconceito. E aí esse preconceito é todo preconceito. É o preconceito racial, é o preconceito da etnia, é o preconceito, né, de gênero. Aí quando a gente fala, é um trabalho de RH pesado em desmistificar isso tudo. E aí desmistificar, aí entra também a questão da saúde mental. Então a gente tem que ter uma fala diferente, de repente até uma cartilha, para quando a pessoa entra dentro da empresa, ela saber como é que a empresa se posiciona em relação a essas questões. Então, já ficar claro, desde o início, que posicionamento é esse. E a empresa que ainda não fez isso, ela simplesmente passa a fazer. Né? Ela passa a mostrar que ela quer se importar com isso. Então, a gente não pode mais ficar alheios a todos esses temas
de importância, porque quantas vezes as pessoas que estão ali, né, sofrendo, elas não estão sofrendo por esses outros também preconceitos. Sim, é verdade. E principalmente, né, se a gente entra na questão das relações com o ambiente de trabalho, onde a pessoa não encontra esse espaço, ou ela tem medo de falar, até pelo medo de ser julgada, né, seja pelos pares, pelos colegas, seja pela direção, como a empresa vai me ver, eu posso ser mandada embora, mais ainda a tendência vai ser a pessoa se fechar. E aí, rapidamente, eu só queria relatar para vocês algumas experiências que eu tenho ouvido de empresas que têm se preocupado em colocar esses canais voltados para esse atendimento, né, dessa escuta acolhedora, dessa escuta empática, dentro para os profissionais, e tem percebido como isso começa a fazer diferença, né, inclusive o clima mesmo organizacional, quando existe alguém que ajuda a reduzir essa pressão. Então, ter esse espaço sem ter receio desse julgamento é de extrema importância para que a pessoa possa se colocar de verdade, até porque uma pessoa que esteja bem onde ela está, quando ela tem essa relação de confiança, se ela está com a sua saúde mental, né, em dia, ela também produz melhor, ela vivencia a relação dela de trabalho de uma outra forma. Uma pessoa adoecida, dificilmente ela vai produzir a sua plenitude também. Então, são todas as questões que envolvem, né, os cuidados com a saúde mental e que falam diretamente às empresas, né? E agora, a gente vê essa mudança, né, de que pós-pandemia, né, acho que, de repente, em 2022, enquanto as pessoas estiverem mais vacinadas e estiverem mais voltando ainda, né, para o presencial, muita coisa vai continuar no modelo híbrido, né, que você mesmo tinha trazido, muitas empresas não vão voltar, né, para ser, né, como era, realmente as coisas mudaram, e aí a empresa também tem que ver formas de estabelecer essa comunicação dela. Então, a forma da mídia é uma maneira disso, mandar entregar na casa do funcionário, né, algum mimo, algum material esclarecedor, se mostrar presente de várias formas diferentes, né, porque se a relação mudou, a gente tem que também pensar de que maneira que a gente pode continuar se comunicando, né, passando recado, falando a gente aí, estou me colocando também como profissional de RH, representando aqui a Comissão Especial de Recursos Humanos, do CRA. Então, a gente tem que buscar novas maneiras de ainda passar o recado. E tem algumas empresas que realmente elas são referência. E eu escuto, né, eu tenho amigos que dizem, minha filha trabalha numa empresa assim, meu marido trabalha numa empresa assim, que se preocupa, que está atento, inclusive, o que acontece dentro do ambiente familiar. Não necessariamente diretamente com aquele colaborador, mas está atento, manda, às vezes, sai um familiar, né, por exemplo, do hospital, manda entregar uma cesta de café da manhã, desse retorno para o lar. Então, esse carinho, esse cuidado, tudo isso está no contexto do que é o acolhimento. O acolhimento é você saber que você importa. Exato, né? Você pertence realmente, né? É verdade. É o pertencimento. Isso, né? Exatamente. Precisamos de saber que alguém se importa com a gente, que a gente pode falar, que alguém está ali pronto para ouvir, sem julgar, né? Sem desmerecer, né, aquilo ali, e esse carinho, né? Esse carinho, quem é que não gosta, quem é que não precisa? Verdade. Bom, estamos já chegando ao final desse papo. Parece que não, mas já passaram mais de 45 minutos. Está tão gostoso escutar falar sobre esse tema tão importante. Então, para a gente fechar, né, eu queria que vocês mandassem um recado para todo mundo que está ouvindo a gente, nossos espectadores, né, quem vai ouvir, quem vai assistir a gente, e falar um pouquinho sobre o que vocês acreditam que vai ser esse retorno, né? Esse momento híbrido que a gente vai viver daqui a pouquinho, que a gente já está vivendo, na verdade, mas que vai se intensificar ainda mais, como vocês acabaram de falar, e se despeçam da nossa audiência. Patrícia? Quero reforçar
Primeiro, meu agradecimento a vocês pela oportunidade da gente estar aqui nesse papo agradável, super gostoso e que tão importante, né, com o desejo de que realmente a gente possa estar tendo a possibilidade de refletir, de levar reflexão para as empresas em relação a esse assunto. Lembrando para quem nos ouve, pedir ajuda é sinal de inteligência, é sinal de sabedoria, não é sinal de fracasso, não é derrota. Ao contrário, qualquer um de nós pode passar por um momento difícil, procurar ajuda é essencial. Então, eu queria disponibilizar novamente os contatos com o CVV. O CVV, ele atende pelo número 188, também pelo chat que a pessoa pode acessar pelo www.cvv.org.br, pode mandar e-mail, o importante é não deixar de se comunicar. Então, www.cvv.org.br. Ok, eu reforço aí a qualquer hora, né, 24 horas, 188. Muito bacana mesmo o trabalho do CVV, eu sou fã, né, e tenho aí nas minhas redes sociais divulgado bastante, 188, né, direto aí nesse mês, e o que eu quero dizer respeitem, né, como a coisa mais importante realmente são as pessoas, e a gente pode fazer diferença na vida de qualquer pessoa ali que a gente que cruza o nosso caminho. Então, vamos estar atentos, vamos ser mais empáticos, vamos respeitar, respeito, acho que é uma palavra que abrange muito isso, respeito ao momento do outro, respeito ao outro, respeito às suas escolhas, às suas preferências, né? Nós não somos iguais e que bom por isso, então vamos respeitar essas diferenças, não precisamos concordar, né? Mas o respeito sim, né? São coisas diferentes, não é porque eu te respeito que eu concordo com você, então vamos disseminar esse respeito para que a gente possa banir essas relações, né, de preconceito, né, que isso não cabe mais, e entender sim que em qualquer idade há sofrimento, que todos têm problemas e que as pessoas devem assim ser realmente acolhidas em todos os momentos, e a gente tem ali que oferecer, né, o nosso ouvido, né, uma fala assim, bem antiga que veio agora na minha cabeça, né, por isso que a gente tem duas orelhas e uma única boca, né, essa é bem antiga, porque a gente tem que ouvir mais, então que a gente possa oferecer, né, essa nossa escuta, essa nossa atenção, inclusive nas redes sociais, quando a gente percebe alguém que faz assim alguma colocação, vamos pegar o telefone, vamos ligar para aquela pessoa, vamos oferecer um carinho. Hoje as pessoas até se assustam, né, quando recebem uma ligação, né, quando o telefone toca, né? Parece uma coisa assim do outro mundo, né? Mas então vamos ligar, vamos dar esse carinho, né? Vamos falar, poxa, tá tudo bem, olha, eu tô aqui, queria saber como é que você tá, tô com saudade, mandar um beijo. Então, eu acho que é esse trabalho mesmo, a gente tem que mudar, né? Cada um de nós tem que mudar, tem que sair um pouco dessa loucura, né, que o dia a dia nos traz. Então, sendo num modelo híbrido, nesse modelo do home office, as pessoas estão assim, né, nesse movimento mais isoladas, então a gente tem que procurar socializar, né? O ser humano precisa um do outro, a gente não nasceu para viver, né, de forma isolada, a gente nasceu para viver em sociedade, né, para viver uns com os outros, então vamos aí trabalhar nesse sentido de buscar uma aproximação, né, do calor humano. Então é isso que eu queria aí deixar como uma atenção especial, calor humano. Verdade. Cristina, Patrícia, um prazer falar com vocês. Trouxemos um tema importante que precisa ser discutido e que ainda temos muita caminhada pela frente. Eu espero contar com profissionais dedicadas, empenhadas como vocês nessa caminhada. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada,
Patrícia, né? Obrigada ao CRA, quem nos ouve, compartilha depois, né? Assim, assiste e compartilha bastante, porque é dessa forma que a gente leva, né, a comunicação e a informação, né? Viralizando as coisas que valem a pena. Exatamente. Obrigada a todos. Obrigada a vocês duas, obrigada também ao pessoal que vai assistir, se puder nos ajudar, né, como a Cristina falou, multiplicando, com certeza a gente ajuda a multiplicar a informação, com isso a gente reforça a prevenção nessa grande rede onde todo mundo é importante, né? Verdade, obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, compartilhem, como elas falaram, e acompanhem as novidades aqui nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.